Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que todos tenham tido uma ótima semana. Estamos agora aqui com mais um estudo da Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Esse é o estudo das obras básicas. Nós estamos no episódio 198, o capítulo é o capítulo 14, cujo título é Os Fluidos, e está na segunda parte desse livro, dedicada aos milagres segundo o Espiritismo. Esse capítulo 14, os fluidos, foi dividido em duas partes. Estamos na segunda parte, que é a explicação de alguns fatos reputados sobrenaturais. Já vimos diversas sessões dessa segunda parte, como a vista espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo, sonhos, catalepsia, ressurreições, curas, aparições, transfigurações, e agora adentramos a sessão das manifestações físicas, mediunidade. O plano de hoje é estudar os itens 40 e 41. Vamos comigo? Item 40. Nos diz Kardec que os fenômenos das mesas girantes e falantes, da suspensão etérea de corpos pesados, da escrita mediúnica, tão antigos quanto o mundo, porém vulgares hoje, facultam a explicação de alguns outros, análogos e espontâneos, aos quais, pela ignorância da lei que os rege, se atribuía caráter sobrenatural miraculoso. Tais fenômenos têm por base as propriedades do fluido perispirítico, quer dos encarnados, quer dos espíritos livres. Então vamos lá. Li todo o item para que a gente possa agora dividi-lo em partes. Kardec escreveu esse livro em meados do século XIX, e naquela época a gente sabe que esses fenômenos das mesas girantes nos salões era muito comum, as batidas, né, os fenômenos, as manifestações físicas, a mediunidade era comum nessa época, coisa que hoje já não é. Por quê? Porque era necessário chamar atenção para o fenômeno, para que ele pudesse suscitar mentes inteligentes, mentes inquiridoras que pudessem extrair daquele fenômeno físico o ensinamento moral que estava destinado a vir através da doutrina espírita. Então, aqui ele está dizendo que esses fenômenos das mesas girantes são vulgares, né? Até vulgares, porque de tão comum que eles ficaram, nesse sentido de vulgaridade, de ser comum. Então, ele está dizendo que esses fenômenos, esse tipo de manifestação, é muito importante que nós observemos esses tipos de manifestação das mesas girantes. Por quê? Porque esse tipo de manifestação pode nos dar uma dica, nos dar um caminho para a investigação de outros fenômenos. Que outros fenômenos ele está dizendo? Por exemplo, da psicografia. O mesmo fenômeno, a mesma força que faz uma mesa girar, bater, vai fazer o lápis caminhar sobre um cestinho, né? Então é isso que ele está dizendo, que alguns fenômenos ditos sobrenaturais, já que nós aprendemos com Kardec que o Espiritismo não considera que tenha fenômeno sobrenatural, mas tudo está dentro da lei divina, nós só não compreendemos a raiz ou a origem dos fenômenos, portanto é necessário que nós estudemos mais. E nesse capítulo dedicado aos fluidos, é justamente esse me fugiu o nome agora, o material, é esse o elemento, é esse o nome que eu estava procurando, esse é o elemento que faltava para a explicação desses fenômenos, a existência do fluido perispirítico, que ainda é matéria, mas matéria eterizada. Então, nós atribuímos tais fenômenos como sendo miraculosos justamente por não conhecer a lei que o rege. E nós já aprendemos nesse capítulo que o fluido, ele pode ser doado, ele pertence tanto às almas, que são os espíritos encarnados, quanto os espíritos
E aqui eu destaquei espíritos livres, ou seja, aqueles espíritos que já estão em liberdade do corpo físico, não estão mais presos, escravos ao corpo físico, estão na erraticidade. Eles também possuem um perispírito, portanto, um fluido perispirítico. E é esse elemento que vai ser a explicação de diversos fenômenos, como as mesas girantes que Kardec falou. Eu coloquei aqui na imagem o início da psicografia, quando os espíritos mesmos dizem para adaptar um lápis num cestinho, e que assim, pela manifestação física, o lápis se movimentava e fazia escrita. Ou outros, como o apoio das mãos em determinados objetos, até um jogo que ficou muito famoso no final aí do século XIX, início do século XX, Kija, até tem filme sobre ele, em que as pessoas tinham as letras e uma ponta imantada, como se fosse uma bússola, e apontando as letras e os números para trazer mensagens. Então, todos esses fenômenos de comunicação nada mais têm em comum que o elemento que o gerou, que são o quê? Os fluidos, tanto dos encarnados quanto dos espíritos desencarnados. Lá no livro dos médiuns, nós vamos ver no capítulo 13, item 154, uma explicação da cestinha que foi adaptada para fazer a escrita espontânea. O mais cômodo é o que chamaremos cesta de bico, e que consiste em adaptar-se a cesta a uma haste inclinada de madeira, prolongando-se 10 a 15 centímetros para o lado de fora, na posição do mastro de gurupês, numa embarcação, por um buraco aberto na extremidade dessa haste, ou bico, passa-se um lápis bastante comprido para que sua ponta assente no papel. Então, essa foi a orientação para a adaptação para poder fazer a escrita direta. Esqueci de falar, vou voltar aqui no slide. Isso nada, mas é o que quem escreve, né? Então é uma adaptação para você ter a escrita, mas por que fenômeno está se produzindo o movimento do lápis ou o movimento da cesta? Que em movimento é uma manifestação física, uma mediunidade de efeitos físicos, que nada mais faz que transmitir, usar os fluidos perispiríticos para produzir a ação nesse elemento material. Item 41. Por meio do seu perispírito é que o espírito atuava sobre o seu corpo vivo. Ainda, por intermédio desse mesmo fluido, é que ele se manifesta, atuando sobre a matéria inerte. É que produz ruídos, movimentos de mesa e outros objetos que os levanta, derriba ou transporta. O que Kardec está dizendo aqui? Que nos encarnados, como é que o espírito ou a alma do encarnado faz com que o corpo vinculado a ele se movimente, faça ações. Também a nossa comunicação de alma, o espírito, para o corpo físico do encarnado é através do fluido. Então, quando há o desencarne, é por esse mesmo fluido que está no perispírito, o perispírito não se perde com o fenômeno que chamamos de morte. Então, o fluido permanece, pelo menos o fluido perispirítico permanece, e é através desse fluido, desse mesmo fluido, que o espírito livre ou o espírito desencarnado manifesta-se ou produz ação em matéria inerte. A explicação é a mesma, então não há nada de sobrenatural, mas natural, né? Nada tem de surpreendente esse fenômeno, se considerarmos que entre nós
os mais possantes motores se encontram nos fluidos mais rarefeitos e menos imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. Então, aqui o que Kardec está dizendo? Ele está nos convencendo de que, para a gente não se surpreender, que algo que a gente não vê, não mede, não pega, né, não sente, porque é matéria mais quintessenciada, não significa que a gente não vê, não consegue, não é ponderável, que ela não tenha força. E ele está fazendo uma comparação com o ar, com o vapor e com a eletricidade. Eletricidade, por exemplo, nós não vemos e produz maravilhas. Então, os motores elétricos ou os motores a vapor, os motores a ar, eles produzem movimentos, geram trabalho e nós não vemos o motor, o elemento que está gerando esse movimento, que no caso o ar, o vapor, a eletricidade. No caso dos corpos humanos, sob a ação do seu próprio espírito encarnado ou da ação dos espíritos desencarnados ou mesmo espírito encarnado sobre objetos inertes, também nós não podemos ver, mas a raiz, o que produz é exatamente esse elemento que é entendível. Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é um navio aí, é um transatlântico, e a gente poderia se perguntar: o que faz um transatlântico com esse peso todo flutuar na água? Porque se a gente cai na água, a gente afunda, né? E por que que um navio desse não afunda? Lei natural. Existe uma lei física que chama impulso. E é através do impulso e da forma da distribuição do navio na água, ou seja, o conceito de densidade, é que nós podemos hoje explicar cientificamente por que um navio consegue flutuar e não afunda. Porém, são forças que a gente não vê, né? Que a ciência desbravou, que a ciência estudou, mas a gente não vê. Isso é a mesma coisa. Por que então a ciência não admite o fluido perispirítico? Porque ainda não se deteve a estudá-lo. Porque quando de fato quiser estudá-lo, ela também vai provar, assim como a gente tem a demonstrações de outras forças que atuam sobre os elementos e também nós não podemos ver. Eu trouxe aqui o exemplo, né, da psicografia, porque a gente começou a falar lá no item 40 e tá a continuação desse no item 41 que nós começamos a ler. Então, o espírito ele pode transmitir esses fluidos e movimentar corpos inertes. Trazendo para uma questão como movimentava a cestinha na época de Kardec, trazendo para uma conotação mais moderna, eu trouxe esse livro, não sei se vocês leram, Copos que Andam, sobre a brincadeira do copo, que ficou famosa entre os jovens, né? Você colocava lá sim, não, algumas respostas, fazia pergunta para os espíritos, colocavam os jovens, as pessoas colocavam a mão no copo e o copo se movimentava. No caso, o livro é uma advertência que é muito perigoso porque você fazer esse tipo de chamamento, né, de aproximação, solicitar a aproximação de um espírito desencarnado que se presta a isso é porque é um espírito brincalhão, zobenteiro e pode ficar próximo de você, você pode ter sérias consequências. Esse é o teor desse livro como um alerta, né? Mas eu trouxe aqui a questão do copo para a gente ver que o princípio é o mesmo da cestinha e do lápis. E o que a gente sabe que acontece? Pensando agora na mediunidade, pensando na psicografia, porque hoje não precisamos mais da cestinha, a gente sabe que é possível que a própria mão do médium executar. Por quê? Porque agora não precisamos mais ficar provando, porque como Kardec diz lá no livro dos médiuns, a demonstração, a prova da autoria daquele texto que foi psicografado se dá pelo exame do seu próprio conteúdo e não pelo fenômeno físico. Nós vamos ter como exemplo disso, um exemplo
que correu o mundo é o Francisco Cândido Xavier, que teve sob sua autoria, e é uma obra mediúnica, ele não diz que o livro é dele, mas está o nome dele como psicógrafo. Ele psicografou diversos espíritos e publicou mais de 450 livros, fora as cartas consoladoras que ele fez através dessa mediunidade, que é a mediunidade da psicografia. E como é que ela funciona? Então você tem um médium, né? E o médium é o medianeiro, o que faz a ponte. E perispírito a perispírito, essa é a ligação é mental, né? O perispírito, o fluido do perispírito do desencarnado entra em contato com os fluidos do perispírito do encarnado, transmite essa, vou chamar assim, energia, onda mental para o cérebro do médium e ele então produz, escreve o resultado dessa onda, do que ele captou dessa onda mental. Então, Kardec continua. É igualmente com o concurso do seu perispírito que o espírito faz que os médiuns escrevam, falem, desenhem. Já não dispondo de corpo tangível para agir ostensivamente, quando quer manifestar-se, ele se serve do corpo do médium, cujos órgãos toma de empréstimo, corpo ao qual faz que atue como se for o seu próprio, mediante o eflúvio fluídico que verte sobre ele. Então, essa finalização do item 41 explica o que eu acabei de falar sobre o intercâmbio mediúnico entre o encarnado e o desencarnado na produção de uma mensagem, seja escrita, seja falante, seja um desenho, né? E para fechar isso, essa parte, essa explicação, a gente tem as obras subsidiárias, que depois da codificação vem abrir um pouco mais, dar exemplo, dar algumas explicações, porque a ciência avançou desde a época da codificação até agora. E quem nós temos que fala sobre essa questão de maneira bastante interessante, que é o nosso repórter do além, o André Luiz, né? Lá em Mecanismos da Mediunidade, ele vai definir o que ele chama de circuito mediúnico. Na verdade, ele vai relatar o que os mentores falam para ele, né? O que ele está aprendendo. Então, o circuito mediúnico seria o quê? Seria esse intercâmbio entre o espírito desencarnado e o médium. Então, tem um esqueminha aí, que para ter a comunicação, precisa haver sintonia, igual no rádio, né? Eu tenho um rádio, um aparelho de rádio e várias ondas passando ao mesmo tempo. Então, eu tenho uma rádio sertaneja, uma rádio de música clássica, uma rádio de música popular. O que eu faço? Eu sintonizo na estação que eu prefiro. Então, tem que existir a sintonia, senão não consigo. Então, havendo a sintonia entre o espírito comunicante e o médium, mas o médium não é só um corpo. O médium, ele também tem o perispírito. Olhem aí na imagem que eu estou mostrando para vocês. Esse aqui é um caso que tem no livro, né? Que nós temos a médium, aqui de azul, e ela não é só um corpo. Tem a médium corpo e a médium desdobrada. Então, a relação que existe entre o espírito que vai se comunicar e a médium é de perispírito para perispírito. É o espírito desencarnado comunicando-se com o perispírito da médium. Então, o que o espírito comunicante tem? Uma vontade, um apelo. Ele vai ser o emissor da corrente mental, como se fosse o transmissor lá na estação de rádio. Ele vai transmitir o pensamento dele. E o médium desdobrado? Ele tem uma vontade e resposta. Então, ele está em sintonia, ele está apto a captar aquele pensamento. Ele sintonizou naquela faixa.
E no corpo físico do médium, o que acontece? No corpo físico do médium, vai reagir, desde que o médium desdobrado permita, ele é o mediador, vai reagir no físico dele através das suas glândulas. Então, aqui tem um cérebro coloridinho, com as áreas, aí no cérebro a gente tem a divisão, as áreas responsáveis pela fala, pela audição, enfim, tem essa divisão, já vou falar. Como é que o médium recebe no corpo físico a emanação do seu perispírito que recebeu, que está em sintonia com o perispírito, com o espírito comunicante, através da glândula epífise? André Luiz chama de epífise. Hoje, atualmente, a gente chama de pineal, que é uma glândula que nós temos no centro do nosso cérebro. E ela é como se fosse a nossa antena vibrátil, é ela que capta a influência vibratória, a influência energética, né? Por isso é que o centro coronário é o centro receptor dessas correntes mentais, fora, que não é do próprio espírito, né? Então, essa glândula pineal, ela vai transformar a corrente mental numa corrente nervosa para poder ser passada para o corpo. E aí ela vai distribuir para outras áreas do cérebro. Então, aqui ele traz algumas colocações para a gente. Por exemplo, se for no lobo frontal, que é essa partinha azul aqui, ó, quer dizer que vai ser a fala ou a escrita, essa vai ser a produção desse pensamento. Esse pensamento vai se transformar numa fala do médium ou na escrita. Se for o lóbulo parietal, a parte amarela, vai ser a sensação. Então, o corpo do médium vai sentir algumas coisas. Se for no occipital, que é essa parte rosa, vai ser a visão. E se for nessa verde, que é o lobo temporal, vai ser a audição. Então, a glândula pineal é que vai fazer essa distribuição, conforme o apelo e a predisposição do próprio médium. Então, é assim que se dá esse circuito mediúnico. Então, tudo é a corrente mental que foi produzida pelo perispírito, pelo espírito comunicante através do seu perispírito, ou seja, quem está na raiz de todo esse circuito, qual é a energia que circula aqui? O fluido. E por fim, nos domínios da mediunidade. Nos domínios da mediunidade é justamente a situação em que tem essa imagem aqui, ó, dessa médium com esse espírito comunicante. No Mecanismos da Mediunidade, que foi escrito depois de No Domínios da Mediunidade, Mecanismo da Mediunidade é mais teórico, é onde apresenta essa parte aqui do circuito mediúnico e tudo mais. E nos Domínios da Mediunidade vai contar experiências, casos envolvendo a mediunidade. Lá no capítulo 13, o capítulo 13 tem como título Pensamento e Mediunidade. O orientador de André Luiz, o Aulus, ponderou de imediato. Lembre-se da radiofonia e da televisão. Tá vendo como eu comparei com rádio? Hoje, realizações amplamente conhecidas no mundo. Um homem, de cidade a cidade, pode ouvir a mensagem de um companheiro e vê-lo ao mesmo tempo, desde que ambos estejam em perfeita sintonia, ou seja, na mesma linha, né? Através do mesmo comprimento de onda. Aí ele vai falar da médium. Celina conhece a sublimidade das forças que a envolvem e entrega-se confiante, assimilando a corrente mental que a solicita. Irradiará o comunicado lição automaticamente, qual acontece na psicofonia sonambúlica, porque o amigo espiritual lhe encontra as células cerebrais e as energias nervosas, quais teclas bem ajustadas de um piano harmonioso. Aqui a médium é a mesma, só que aqui na imagem a Celina estava fazendo a comunicação de um espírito rebelde que ia ser atendido.
Aqui, numa outra situação, ela vai receber uma comunicação do mentor do trabalho. Então é isso, quando é o mentor, quando não é o mentor, quando é um espírito necessitado, um irmão necessitado, ela fica vigilante, porque ela é uma médium educada. E quando o mentor, ela se entrega para que o mentor consiga fazer a comunicação de maneira mais harmoniosa. Fala que ela entrega essas energias como se as ondas dela fossem teclas de um piano. Então, ou seja, ela, o cérebro dela é as teclas do piano e o mentor é o pianista. Era isso que tínhamos para hoje sobre a questão dos fenômenos físicos e mediunidade. Espero que tenha sido útil para vocês. Abraço fraterno, até semana que vem.